a parte da volicional, que é a parte da vontade. Isso nos torna uns únicos. A gente é diferente um do outro, porque cada um tem, principalmente, a forma de sentir o mundo e a vontade diferente, né, um do outro. Então, deixa eu copiar aqui para um outro aplicativo. Espera só um pouquinho. Aqui ele tem muita interferência. Isso é mais simples. Então, nós somos, né, compostos por essas três partes aqui. Nós vimos essa parte. E o trecho que a gente leu hoje, que é Gênesis capítulo 3, né, mostra principalmente como que a vontade da gente funciona. Desde a criação, nossa vontade, antes do pecado, já funcionava assim. Então, Gênesis capítulo 3, né, mostra, né, como que o homem caiu, como que ocorreu o erro do homem, né? E a gente leu aqui, né? Então, a serpente, né, que é Satanás, né, foi ao encontro da mulher e indagou uma pergunta, né? Não como de nenhum fruto das árvores, né? E daí ela respondeu, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então, como que funciona a nossa vontade, né? A nossa vontade é ligada a duas coisas e é direcionada por duas coisas bem básicas, né? A gente tem, primeiro, é o medo. Então, a nossa vontade, ela sempre vai em oposição ao medo. Então, o medo, né, nos provoca, nos guia à vontade. Então, por exemplo, se eu tenho medo de ir a um certo local, a um determinado horário, porque é perigoso, eu não vou. Eu não vou ali, porque eu tenho medo. Se eu tenho medo de cair de bicicleta, né, eu não vou andar, né? Se eu tentar andar de bicicleta, e eu não sei cair e me machucar, eu vou ter medo e vou ter uma vontade de não andar, né? Então, tudo aquilo que nos causa medo, ele trata, ele é ligado com a vontade. Então, nossa vontade, ele é direcionado, ele tem uma direção dada pelo medo. Então, o que que aqui Deus colocou, né? Deus colocou assim, olha, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Então, Deus falou a verdade. Isso ia acontecer. Então, era um medo factível, um medo real, algo que era certo eles temerem, né? Eles não podiam ir ali. Então, eu não posso comer aquela fruta, né? Porque eu vou morrer, né? Tá certo eu ter medo daquilo, não tem nada de errado. Então, a minha vontade é eu não ir lá e não comer. Então, a vontade estava direcionada para o lado certo, né? E eles podiam comer de qualquer outra coisa, né? Então, tudo que era bom, né? Fala que tudo que daquele jardim era bom, eu podia comer. Então, por que que eu ia lá naquela árvore, né? Se eu
posso ir na outra. Né? Então, era tudo perfeito, né? Não tinha problema nenhum. Mas só que aí Satanás, ele faz a seguinte mudança, né? Ele diz assim: certamente não morrerão. Então, o que que ele faz na, na cabeça, na vontade da Eva? Ele remove o medo, né? Ele remove, né? Ele remove o medo da Eva, né? Então, Deus tinha colocado o medo para ele não ir naquela direção, para não trazer. Aí, primeira coisa, ele vai lá e remove o medo, né? Então, ele perde o medo de ir naquela direção. E aí, a segunda coisa que ele faz, né? Por Deus sabe que no dia em que eles comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal. Aí que está a segunda perna da vontade, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, era desejável para obter discernimento, né? Tomou do seu fruto e comeu. Então, o que que Satanás fez? Ele tirou o medo e ele colocou uma coisa aqui que guia a nossa vontade, que é o prazer. Então, ele tirou o que impedia e colocou algo que fazia ela avançar. Então, a nossa vontade ela é guiada por esses dois, principalmente por esses dois aspectos, medo e prazer. A nossa vontade foge, faz a gente fugir do medo e faz a gente buscar o prazer. Então, ela viu que aquilo poderia trazer uma grande vantagem, um grande prazer para eles, né, de conhecer tudo, né? Era agradável, né? Trazia coisas, sensações boas, né? Assim, ela chegou na conclusão que aquilo era bom, né? E era engano, porque o bom ele já tinha, ele só ia conhecer o mal, né? Então, Satanás enganou a Eva conhecendo o mecanismo da vontade do ser humano, prazer e medo. E essa estrutura ainda é presente até os dias de hoje dentro de nós, né? Nossa vontade trabalha em direção a isso e sempre que você quiser entender as pessoas, né? Se você vê o medo e o prazer. Então, por exemplo, como que a pessoa faz, né, para vender um seguro de vida ou um seguro de um carro? Ah, se você bater o carro, né? Se alguém roubar seu carro, né? Se você atropelar alguém, né? Você está seguro. Então, ele imove a vontade da pessoa pelo medo. Isso geralmente o corretor de seguro faz. E como eu faço para vender refrigerante? Geralmente eu crio todo um ambiente assim, quente, uma coisa assim que está todo mundo suando, né? Que se esforçou bastante. E aí, no fim, no clímax, assim, ele acha uma latinha de refrigerante gelada e faz aquele barulhinho, clique da lata e toma e gera, parece que está gerando um bem-estar muito grande. Você faz o quê? Você direciona a cabeça da pessoa para que aquela latinha vai te trazer prazer. Então, sempre a vontade é relacionada a esses dois, né, a esses dois itens. Então, o que que acontece quando a nossa vontade ela ela é dominada pelo pecado, né? Vai acontecer tudo isso aqui da carne, né? Que a gente viu lá em Gálatas.
Então, a nossa carne, ela busca o quê? Prazer sexual, ainda que não lícito, libertinagem, por isso, né? A nossa carne busca por um Deus que eu quero fazer. Eu quero ter um Deus que eu comando ele. Na verdade, idolatria, né, é uma coisa quando você cria uma imagem, alguma coisa, e coloca ele lá na sua mesa e fala, esse é o meu Deus, né? Automaticamente você está criando um Deus que você controla, né? Um Deus que está parado ali, que você está vendo que ele está ali, que é um Deus visível. Então, eu quero controlar Deus, eu faço controlar Deus, né? Feitiçaria, não. Eu quero ter poder, né? Ódio, eu quero, né, me vingar. Então, toda o pecado trouxe dentro desse sistema de busca de prazer e de medo uma, uma distorção muito grande, algo muito errado. E o mundo sabe disso, né? O mundo, ele sempre vai tratar nós, né? Sempre vai querer pegar a gente, sempre vai querer mandar na gente dentro, né, desses dois aspectos. E quando nós temos o pecado no meio, né, ocorre muita distorção, mais distorção ainda, né? Então, o nosso ser em si, a vontade dele é muito errada. Nós temos uma vontade muito errada, né? Nós temos um querer muito errado, muitas vezes, né? Então, o que o autor fala, né? Que é necessário, né, um autodomínio ou autocontrole, ou melhor traduzido, domínio próprio. Eu consigo, né, me controlar. E me controlar em todos os aspectos, né? Controlar o que eu falo, controlar o que eu como, controlar onde eu gasto os meus recursos, né, que são tempo e dinheiro, né? É, controlar os meus sentimentos. Então, eu preciso, né, ter isso, né? Porque senão, né, o que vai acontecer é que a nossa vontade que está afetado pelo pecado, ele, via de regra, a gente vai falar coisa errada, a gente vai comer coisa errada, a gente vai investir e colocar nossos recursos em locais errados, né? Eu vou ter sentimentos errados, né? Eu vou ter vontades erradas, né? Então, aqui nós precisamos ter o controle. Nós precisamos controlar o nosso ser. E isso, né, muitas vezes é muito difícil. Muitas vezes é extremamente difícil fazer isso, né? A gente vê mesmo personagens bíblicos famosos, como Moisés, né? Moisés, depois que eles foram condenados a ficar 40 anos lá rodando no deserto, né?
para Deus dar chance para ele se arrepender, né? Tem um momento lá que Deus ia mostrar a bondade dele, mas Moisés estava tão nervoso, né, que ele desobedeceu a Deus, né? Deus falou assim, ó, fala com a pedra que a pedra vai te dar água. Moisés foi lá bravo, né, muito raivoso e bateu a pedra. E bateu com toda a força a pedra, né? E daí Deus, né, falou, olha, você perdeu a chance de me glorificar. Falou bem assim. E por isso você não vai entrar mais no reino, na Terra Prometida. Então, Moisés sofreu a consequência por isso, né? É, só pegar o trecho aqui. Então, números 20, 10 a 13, né? Então, aqui, Moisés falando, né? Escute, rebeldes, será que temos que dar água dessa rocha para lhes dar, né? Então, ele estava muito bravo, ele estava extremamente bravo. E daí ele ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, né? E aí o pessoal tomou água, né? E aí ele fala assim, como vocês não confiaram em mim, honrar minha santidade em vista que dos israelitas, né? Vocês não conduzirão essa comunidade na terra que eu sou, né? Então, aqui Moisés, ele não teve domínio próprio, né? E bateu na pedra, né? Então, ele sofreu a consequência disso, né? É, você não vai entrar lá na terra que eu dou. Então, é muito ruim a gente não conseguir ter domínio próprio. É muito importante nós termos domínio próprio. E como que a gente faz isso, né? Mateus capítulo 3 é, traz, né? 4, 10. Como que Jesus fez, né? Então, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E estava com muita fome. Ele teve fome. Ele teve necessidade. E Satanás esperou ele chegar nesse ponto para tentar ele. E daí ele fala assim: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Então, o que ele fala aqui, né? É, ele está tentando, ele está falando, ó, manda que essas pedras virem pães. Então, aqui era um desafio, né? Era um desafio que Satanás estava tentando mandar em Jesus. Quando ele fala isso, se Jesus ele não tem domínio próprio e quer provar que ele é filho de Deus, ele vai obedecer a Satanás, porque Satanás está trazendo isso, né? Satanás está no momento de fraqueza, no momento que ele tem fome, que ele tem vontade de comer alguma coisa, dele provar que ele é filho de Deus, fazendo algo e assim obedecer a Satanás. E como que Jesus fez, né? Ele brigou, né? Ele lutou com a palavra de Deus. Ele fala, está escrito, né? Nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né?
Então, ele não obedeceu a Satanás. Se ele tivesse dado a vontade dele para transformar aquele pão em pedra, se ele tivesse se dobrado à sua própria vontade, se ele não tivesse tido autocontrole, ele teria sido dominado por Satanás. E depois ele leva a parte mais alta do templo e fala: se você for filho de Deus, né, joga daqui para baixo, né, o que está escrito, aí ele dará ordens, os anjos respeitos nas mãos segurarão, para que não tropece alguma pedra. Então o Satanás estava propondo um show, né, para se mostrar, né? Mas ele também responde com a palavra de Deus: não ponha à prova o Senhor Deus, né? Então você vê aqui, né, que o que ele tinha de controle da vontade era bem claro: temor a Deus, o respeito que ele tinha para o Pai. A vontade dele era totalmente travada em temer, né, de ser abandonado pelo pai, temer de perder contato com o pai, e o prazer dele era fazer o pai feliz, o pai se alegrar. Então, a vontade de Jesus era também baseado no mesmo mecanismo, só que o medo ele era apontado para o lado certo, que era o medo de perder o relacionamento com Deus, com o pai, e o prazer que ele sentia estava alinhado no lugar certo, que era o prazer dele poder agradar o pai, de fazer o pai feliz. Então, como que ele resistiu a todas essas tentações? Temendo a Deus e buscando agradar a Deus, a obedecer a Deus, né? Não põe à prova, né, o seu Senhor, meu Deus, né? E daí a última tentação, né, mostrou todos os reinos, né? E falou assim: eu dou para você. Você não precisa passar pela humilhação da cruz para você ter eles, né? É só você me adorar, né? E mais uma vez, né, Jesus disse, né, eu não quero é, deixar meu pai triste. Eu não quero deixar de adorar, deixar o meu pai triste adorando outra pessoa. Eu só quero adorar a Deus, né? E só ele prestar culto. Então, não há mudança na estrutura volicional do santo, mas há um forte estabelecimento do que ele precisa ter medo e do que realmente gera prazer para ele. Então, é essa parte que a gente precisa tratar, né? Tendo isso, será que o que eu falo vai agradar ou desagradar a Deus? Será que a forma que eu como e trato o meu corpo vai agradar ou desagradar a Deus, né? Vai deixar Deus feliz ou não? Será que onde eu gasto meus recursos será o que eu sinto? Está, vai realmente me afastar de Deus, né? Então, se a gente balizar as nossas vidas, né, como Jesus balizou, né, nós podemos, né, ter o autocontrole e fazer a vontade de Deus, né? Então, é uma parte muito importante, porque a santificação passa por nós melhorarmos a nossa santidade, melhorarmos a nossa vontade, controlarmos a nossa vontade, nós realmente colocar, né, o nosso ser debaixo do nosso controle. Aqui a gente vê, né, Jesus
que, a despeito dele estar com fome, né, a despeito de ele estar num momento de fragilidade, a despeito dele estar mal-humorado, a despeito dele estar se sentindo mal, né, a vontade dele não alterou. Então, essa é a parte do autocontrole. E esse autocontrole, né, principalmente, ele se retirava da palavra de Deus, né? Ele retirava, né, daquilo que está escrito. Ele retirava da palavra de Deus. Então, o autocontrole, né, para o Espírito Santo implementar o autocontrole na gente, nós precisamos estudar muito a palavra de Deus. Então, isso que eu queria deixar para os senhores, né, isso que eu queria compartilhar com vocês, né, a parte do último fruto do Espírito, né, que é domínio próprio. Então, vamos ser cristãos que têm domínio próprio, que conseguem controlar as nossas paixões. Bom, então, queria terminar com uma oração. Então, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra que nos esclarece, pelo seu Espírito Santo que nos dá insight. Obrigado que o Senhor tem nos mostrado tua verdade, a tua palavra. O Senhor tem realmente revelado. Pai amado, ajuda cada um de nós a ter esse domínio próprio, a realmente temer ao Senhor, realmente temer de não ter relacionamento com o Senhor. E que nosso prazer seja alegrar o Senhor. Derrama essa bênção em nós, Pai. Corrige a nossa vontade. Senhor Deus, nosso Pai, lembra de cada um que está presente e conectado, que o Senhor possa estar ajudando. Lembra também, Pai, dessa pane que tem dentro da internet, que realmente o Senhor possa estar ajudando a resolver esse problema. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Então, só um momento, eu vou estar voltando a pastora Ruth e o pessoal do japonês. Ruth, está me ouvindo? Tava mutado? É, quando volta, a gente volta mutado, desculpe. É, nós gostaríamos de fazer o último louvor, faz-me ouvir, que nós possamos ouvir a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, que o nosso controle esteja debaixo da vontade de Deus. 私たちは神様の御声をお聞きさせていただいて、本当に御心をわきまえ知って、そのままに本当に、生きることができますように、お祈りを持って、この賛美をいたしましょう。Faz-me ouvir. 聞かせてください。
Muito bem, muito obrigada. Nós já fizemos oração antes, né? Só gostaria de lembrar que a gente possa orar pelas voltas às aulas, né? Já voltaram às aulas, né? Das crianças, né? Então vamos orar pelas aulas das crianças.
A senhora Mariko falou que tem alguma coisa, eu vou perguntar para ela. 特に Mariko, も作ってよ、これ。ごこの健頃康使ってのないのね、あれは。コンピューターは。問題があるのですか？全然使ってないの。これはマリ前に作った。コ姉妹、はい。マリコ姉妹、はい。何かご健康の問題があるのですか？それいつもです。私、もう、生まれつき、甲状腺低下症で、と、それそれポルと、トガル語でどう言うんですか？イポチロイシズム。イポチロイジーズム。はい。はい。それと、膀胱炎をしょっちゅう起こしているのはなぜかというと、4人子供を自宅出産したんでしょ。それに、はい。そのうちの2人は逆子で、すごい、無理した、おあ、産をどうせが作ってくれたの、してて、あれ膀胱全部が下が使っってるもんちゃったよ。だから、何を。だから、いつも年を取って、だんだんその筋肉が弱ってきたら、膀胱が下がったままで上がらずに、いつもおしっこが溜まってるから、しょっちゅう、膀胱炎を起こすんですよ。で、その度あに薬を、アンチビオティクを飲むでしょ。1週間以上ははい。飲まないといけない。そうはい。すると、その度に、すごく、具合が悪くなるのね。それをいつもあ繰り返してるの。おう。そでは、れも、年を取ってから、はい。60歳頃から、膀胱炎を繰り返しが始まったのね。でも、若いうちはまだ良かったの。けど、年を取はい。ったらだんだん筋肉が弱ってきて、下がってしまったはい。膀胱を、あ持ち上げて維持する筋肉が弱くなっていくわけ。それで、あだからこれは私の持病だから、はい。だかAら、senhora Marico disse que ela tem hipotiroidismo desde que nasceu, né? Mas ela também tem infecção urinária muito frequente, por ela ter tido parto natural dentro na casa, né, doméstica, e teve várias, ela sofreu bastante e hoje então tem bexiga caída e acaba provocando infecção urinária. Então vamos orar por ela, né? Aí tem alguma oração, pedido de oração na igreja de Araçatuba? 私の場合は逆だもんね。下がったのを上げた体操でね。体操で僕は上がったの。筋肉が強くなって、だから体操よ。Ah, 立派ね。教えてください、マリコさんに。ね。Então, vamos pedir para o pastor Flávio fazer a oração das últimas, volta às aulas das crianças e senhora Mariko pela saúde dela. E poder fazer a benção apostólica. E Marutani Sensei ni Nihongo de, benção apostólica o onegai itashimasu. 祝祷をお願いします。Então, Pastor Flávio, por favor. E depois, no final, Pastor Marutani. 最後にマルタニ先生に日本語でお願いいたします。Podemos, Senhor nosso Deus, obrigado que o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que tem realmente se inclinado pelas nossas orações, tem atentado para os nossos pedidos. E, Pai, oramos pela volta às aulas, oramos pelos nossos jovens e crianças que estão voltando às aulas. Que o Senhor possa proteger de todo o mal, que realmente o Senhor possa estar dirigindo as professoras e principalmente dando sabedoria aos nossos estudantes. Lembra, Pai, também a senhora Mariko, que tem problema do tiroidismo e problemas de infecção urinária. Que o Senhor possa estar curando todas as enfermidades também.
Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. ね。恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、いよいよ限りなく、何時らすべてのものと共にあらんことを。アーメン。 Amém. Amém. Bem, muito obrigada, pessoal. Boa semana. Muito obrigada. Obrigado. Boa semana para todos. ありがとうござい恵まました。れた集会ありがとうございました。 Nájio, tchau lá para todo mundo. Carlos, de Araçatuba, tô ligando para o celular do pastor Marutani de vídeo. Você poderia me ajudar mais um pouquinho, por favor? Então, a gente pode sair. Toza, minasama, mei,